Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai ver como é que se faz análise exploratória de dados quando a gente quer estudar o relacionamento entre duas variáveis qualitativas. Vamos mostrar como é que a gente pode construir uma tabela de contingências, ou também chamada de tabela cruzada, para estudar o relacionamento entre essas duas variáveis. Nós vamos utilizar um arquivo de dados que está disponível aqui nesta página, nesse site, certo? Que é o arquivo empresasamostra.rdata. Já está no formato do R, você pode baixar daqui, né? Já foi utilizado nos outros vídeos de análise exploratória de dados, usando o R Commander, certo? Então a gente vai utilizá-lo mais uma vez. Então como é que a gente procede? A gente primeiramente carrega o conjunto de dados, carregamos aqui empresas amostra, certo? Lembrando que esse conjunto é um conjunto relacionado a o resultado de uma pesquisa com clientes de um operador, de uma empresa de consultoria. E essa empresa de consultoria, as informações disponíveis dos clientes eram as seguintes. Nós temos aqui o caso, né, que foi a linha sorteada no conjunto de dados originais, lá empresas, que a gente viu lá nos vídeos de modificação do conjunto do arquivo de dados, usando o R Commander, o setor da empresa, o objetivo da consultoria, a satisfação com a consultoria, a decisão por continuação da consultoria, o valor do contrato e quantos contratos cada cliente teve com a empresa de consultoria, certo? Então, temos essas informações, são 200 casos, são 200 clientes. Bom, imagine que eu quisesse estudar o relacionamento entre duas variáveis, a variável objetivo e a variável satisfação. Em outras palavras, eu gostaria de saber se, dependendo do objetivo da pesquisa, os clientes estão mais ou menos satisfeitos. Como é que a gente pode fazer isso? A gente vai fazer uma tabulação cruzada. Então a gente vem aqui em estatísticas, tabela de contingências. E aí, pessoal, o R Commander dá a opção para a gente poder fazer uma análise através de uma tabela de dupla entrada. Está explicado aqui em português. Então a gente dá uma clicada aqui e temos essas informações. Por exemplo, variável linha. Eu vou escolher na variável linha a variável objetivo. E na variável coluna, a variável satisfação. O que vai acontecer? Nós vamos tentar identificar como é que está a satisfação por objetivo. Para garantir isso, e a gente quer que todos os casos válidos da nossa tabela sejam considerados, eu venho aqui em estatísticas e eu apresento aqui percentual nas linhas. Vou desmarcar o teste de hipótese, então, ainda não estamos mexendo com inferência estatística. Infelizmente, ele não permite que eu marque mais de uma, apenas uma das opções eu tenho que marcar, certo? Se você pegar uma planilha eletrônica, por exemplo, o Microsoft Excel, você pode construir uma tabela dessas cruzadas com frequência, percentual por linha, percentual por coluna, etc. Deve existir também pacotes do R que fazem isso, mas aqui pelo R Commander a gente tem que fazer desse jeito. Então, com isso pronto, pessoal, nós vamos percentual nas linhas, vamos ver o que acontece. A gente dá um OK aqui e temos o cruzamento. Primeiramente, ele apresenta aqui os objetivos com as contagens, tabela de frequência. Então, nós estamos vendo aqui, clima organizacional, não tem ninguém considerando como bom ou excelente. Diagnóstico de mercado, nós temos a situação mais aí no regular. Mapeamento de processos, pesquisa de opinião e plano de cargos e salários, ninguém disse que era péssimo. Vamos agora ver os percentuais. Como o percentual foi calculado por linha, o que significa isso? É verificado quanto esse 13 representa do total geral, que seria a soma aqui de 13, 8, 1, 0 e 0. Então, os percentuais são calculados aqui e a gente pode ter uma ideia geral da situação. Aqui embaixo tem as contagens, os percentuais. Aqui, o que está acontecendo? Nós temos dados perdidos. Então, por isso que ficou desse jeito. Então, a gente observa aqui que clima organizacional, 59,1% dos clientes que escolheram esse objetivo
declararam que o serviço da consultoria foi péssimo. Quando você troca para diagnóstico de mercado, o maior percentual é encontrado em regular. Quando troca para mapeamento de processo, é irregular e bom, que dá praticamente 80% no total. Em pesquisa de opinião, nós temos 53,8%, maioria absoluta. Aqui também é maioria absoluta, né? Aqui de maioria absoluta de opinião ruim. E se você somar com péssimo, você tem 64%, 64,1% de opiniões declarando insatisfação com o serviço prestado. Mas quando você troca para plano de cargos e salários, você tem os maiores percentuais nas opiniões melhores. Veja aqui, 35,8% em bom, 37,7% em excelente. Certo? Então, isso dá mais do que 70% de satisfação. Então, aparentemente, dependendo do objetivo, a opinião está mudando, porque os percentuais estão mudando de linha para linha. Então, aqui está mais concentrado nessa opinião péssima, aqui na regular. Aqui nós temos uma situação ali entre regular e bom, aqui entre o regular e o péssimo, e aqui nos valores melhores. Então, quando nós mudamos de objetivo, os percentuais de satisfação estão se modificando. Então, o que a gente pode concluir com isso? Que existe relação entre as variáveis. Porque se eu mudar o valor da variável objetivo, os percentuais das opções da variável da satisfação, eles vão se modificar também. Por exemplo, em clima organizacional, o péssimo era 59,1. Ele troca para 3,5% em diagnóstico de mercado, 0 para péssimo, 10,3% para pesquisa de opinião e 0 para plano de cargos e salários. Excelente era 0 em clima organizacional, passou para 5,3 de diagnóstico de mercado, 6,9 em mapeamento de processo, 0 de novo e pulou para 37,7. Essas diferenças são muito grandes. Então, havendo diferenças grandes, isso é indicação de que aparentemente existe associação. A empresa parece que está fazendo bem os serviços de plano de cargos e salários, de forma regular, diagnóstico de mercado, mapeamento de processo regular bom, mas está fazendo mal, muito mal mesmo, clima organizacional e um pouco menos pior as pesquisas de opinião. Com essa tabulação cruzada, nós podemos chegar a essa conclusão. Se os percentuais fossem todos parecidos, por exemplo, tivesse dado em torno aqui de 59,1 para todo mundo, então não tem diferença. A empresa está fazendo mal o serviço em todos os tipos de objetivo. Ou se fosse pelo lado contrário, excelente, todos os valores aqui próximos, 37,7. Não é o que está acontecendo. Você muda de objetivo, a satisfação modifica. Então isso é indicação de relação, de associação entre essas variáveis. Aí acabou a estatística. Por que isso acontece? Nós temos que conversar com a consultoria, temos que descobrir o que está acontecendo. Certo? Então, com isso, a gente mostra como é que a gente pode fazer isso, como é que a gente pode trabalhar, construir uma tabela cruzada utilizando o R-Commander para fazer análise de dados de duas variáveis qualitativas. Certo? Então, obrigado e até a próxima.